tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Dia 8 de maio é comemorado o Dia Mundial do Câncer de Ovário, uma data importante para falarmos sobre essa doença que, segundo o INCA, a estimativa é que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 6.650 novos casos, com um risco estimado de 6,18 casos a cada 100 mil mulheres. Trata-se de uma doença de difícil diagnóstico e o papel do Instituto Lado a Lado pela Vida tem sido conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, assim como lutarmos para o acesso ao tratamento da doença em toda a jornada da paciente com câncer, tanto no SUS, Sistema Único de Saúde, quanto na saúde suplementar. E hoje, para reforçar a importância de debatermos esse tema, convidamos pessoas muito especiais para juntos discutirmos os vários aspectos que são valiosos para que o olhar para os tumores femininos, mama, ovário, colo de útero e endométrio tenham mais visibilidade para todo o sistema de saúde brasileiro. Primeiramente, quero agradecer de forma generosa a todos que nos acompanham hoje aqui nesse evento e aos nossos queridos convidados. Muito obrigada por estarem com o Instituto Lado a Lado pela Vida nessa importante discussão. Agora, apresento os nossos convidados para a mesa de abertura, que vai abordar a jornada da paciente com câncer de ovário. Queria convidar o Fernando de Lima. O Fernando é jornalista e fundador da Associação de Combate ao Câncer de Ovário, a ACCO. A Mariana Elizabetsky, ela é atriz, versionista de espetáculo como Wicked, Meu Amigo Charlie Brown, Cantando na Chuva e A Pequena Sereia. Samantha Laurindo, uma querida amiga, hoje ela é chefe de gastronomia e vai compartilhar com a gente a sua história. A minha querida amiga Thalita Souza Matos, que é enfermeira da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, ASFESER, de Juiz de Fora. E a nossa convidada moderadora de hoje, a jornalista Guta Nascimento. Seja muito bem-vinda, Guta. Obrigada a todos vocês. E agora a bola está com você, Guta. Eu fico aqui para participar das discussões, mas você que vai comandar a tarde de hoje. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigada, Marlene. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está aqui nessa mesa de abertura. A gente já estava ali conversando no backstage. E muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Eu fiquei encantada eu fui muito grata quando eu fui convidada pelo LAU, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, para participar dessa tarde aqui, porque como jornalista, a nossa missão maior é informar, é compartilhar informações. E eventos como esse são muito importantes porque o Instituto, nisso vocês estão aí de parabéns, Marlene, Denise, Fernanda, Mariana, todo mundo que trabalhou e ajudou a construir esse evento, porque, pelo menos isso, né, o virtual nos permitiu reunir tanta gente. Talvez fosse muito difícil conseguir colocar todas as pessoas que estão aqui reunidas no mesmo lugar, no mesmo horário. Nós estamos em cidades diferentes, né? Thalita está em Minas, tem gente de São Paulo, vai ter gente entrando de vários lugares do Brasil, e o importante, eu acho que a nossa missão toda, de todos que estão aqui, independentemente dos papéis que a gente vai exercer, é o quê? É compartilhar a informação. Aí Fernando, que é meu colega de profissão, sabe, né, a motivação no coração da gente é compartilhar informação numa era que a gente vive de tanta informação, a gente vive uma coisa chamada infodemia, né, são tantas as informações, numa época de combate à fake news, numa época de polarização e tantas coisas que nos confundem. Eu acho que hoje, o dia inteiro, aqui a tarde toda, a gente vai até 6h30 da tarde, tem mais 2 painéis depois,
você que está aí com a gente, que bom que você está aqui, fica com a gente. Se você conhece pessoas que vão se interessar por isso, e tem até, eu sempre falo que debater saúde, compartilhar informações de saúde é importante para todos nós como sociedade, independentemente se você tem essa vivência na sua família, né, ou mesmo no seu trabalho, que você conhece, nós conhecemos mulheres com cânceres femininos, nós conhecemos pessoas que atravessam uma jornada de doença, e como sociedade, acho que é nosso papel, né, como cidadão e como indivíduo, né, a gente ter uma empatia, aprender sobre saúde. Eu me coloco aqui no papel hoje de moderar, aprendendo junto com vocês, que estão assistindo a gente, também muitas informações são novas para mim, e podem ensinar a gente a lidar com isso, lidar como sociedade, como é que a gente cobra políticas públicas, como é que a gente se informa, como é que a gente consegue contribuir, e também para ter empatia, né, com as mulheres que atravessam essas jornadas da doença dentro delas. Então, é um prazer estar aqui. A gente vai começar essa mesa muito falando sobre, e é muito bacana que a gente comece com esse tema, a jornada da paciente, né? E aí eu queria começar perguntando, nós vamos conversar aqui com a Mariana, com a Samantha, com a Thalita e com o Fernando, mas queria começar com você, Samantha, você que tem uma história de vida e de superação fantástica, você que aos 24 anos foi diagnosticada, né, e ouviu num primeiro momento que era tarde demais, mas não era. A sua jornada é inspiradora, e é um prazer te ouvir. Oi, gente, boa tarde. Como vocês já disseram, eu sou Samantha Laurindo. Queria primeiro só agradecer a Marlene pelo convite, uma parceira muito querida, que sempre envolvida em causas tão nobres, que eu sempre digo para ela que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Então, muito obrigada, Marlene, pelo convite. Boa tarde aí para os meus amigos e para todo mundo que está assistindo aí essa live. É um prazer compartilhar aí minha história um pouquinho com vocês, e acho que é sempre importante compartilhar esse tipo de informação, porque tem muitas mulheres, eu tenho um projeto social, e vejo muitas mulheres que não têm informação nenhuma sobre o câncer de ovário. Tudo começou comigo, resumidamente, né? Mas eu sentia dores durante a relação sexual, e eu, por um momento, eu achei que era uma coisa boba, que era normal, talvez sentia aquele incômodo, mas não era isso. Era um tumor de ovário, já em estágio avançado, e aí eu tive que, o mais rápido possível, tentar sobreviver àquele momento e eliminar esse tumor. Só que foi bem complicado. O câncer, ele já tinha na minha parte abdominal, né, já tinha alguns lugares, alguns órgãos comprometidos, e com isso foi uma batalha mesmo, uma luta para tentar sobreviver, mas eu sempre acreditei muito que eu ia ficar curada, que tudo aquilo era um momento também de aprendizado, para eu poder entender melhor, sabe, porque eu acredito nisso. Eu acho que tem toda, em volta do câncer, tem a parte da medicina, a parte humana, mas para mim, assim, como pessoa, também tinha um outro lado, de me conhecer, de parar para pensar um pouco em, sabe, o caminho que eu queria seguir. Foi uma pausa na minha vida, uma pausa difícil, mas foi uma pausa muito necessária. Eu estava em Búzios, e super bem, com 24 anos, e eu fiquei 15 dias no Hospital de Búzios procurando um recurso, tentando achar alguém que pudesse me ajudar, e no hospital não tinha ninguém para falar para mim que eu tinha um câncer em estágio avançado. Então, acho que isso também é um aprendizado para os hospitais públicos, que não têm profissionais treinados para quando chegar um paciente, principalmente, de repente, um paciente muito idoso, ou um paciente que não tem muito acesso à informação, ou muito jovem, como é o meu caso, e orientar essa pessoa do que realmente fazer. Eu tenho uma amiga que fazia medicina na época, e aí eu contei para ela que eu estava no hospital há 15 dias, e tinha a CIT,
que eu tinha escutado o médico falar que era ascite, mas eu também não sabia que era um líquido, não sabia nada disso. E foi essa minha amiga, Sheila, que entrou em contato com a minha mãe, e minha mãe veio aqui para Búzios para me pegar e levar para o Hospital de Cachoeira Itapemirim, que é o S. E nesse primeiro momento, quando eu cheguei lá, não tinha jeito, não tinha mais o que fazer, porque eu fiquei um período aqui em Búzios muito longo, sentindo dores e também no hospital. Eram para eles terem me encaminhado, sabe? Mas eles disseram que eu não tinha parente por perto, não tinha família, então eu poderia morrer, né? Já que não tem, grosseiramente falando, é isso, pode morrer, não tem familiar aqui, não tem nada, então perde um pouco essa parte humanizada, sabe? De olhar para o outro, isso foi perdido no meu caso lá. Mas aí eu fui para Cachoeiro Itapemirim, e aí quando eu cheguei lá em Cachoeiro, eu fiz meu tratamento com a doutora Sabina, que é uma médica muito querida, uma oncologista, que vai estar aqui daqui a pouco. Ela foi o anjo, assim, na minha vida. Ela tem ela usa muito da medicina humanizada, ela é humana, ela sente a dor do outro, sabe? Quando ela olhou para mim e me viu como uma paciente muito jovem e passando por tudo aquilo, mesmo ela sabendo que ia ser muito difícil ou quase impossível reverter o caso, mas ela não desistiu, assim, e nem eu. Então, a gente lutou juntas, foi um ano de quimioterapia muito difícil, porque as químios de câncer de ovário, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, são muito agressivas, sabe? Então, eu passei por um momento bem complicado, mas eu consegui sobreviver a tudo isso e estou aqui hoje, podendo compartilhar com vocês aí a minha história. Samantha, você é uma inspiração, né? A sua história, essa jornada que você descreveu, passa por tanta coisa que é comum a tantas pessoas, que é o impacto do diagnóstico. Vou pedir um pouquinho para a Mariana falar um pouquinho sobre isso. A gente passa pelo medo, né? Que é legítimo quando a gente recebe as primeiras informações, passa pela falta de acesso à informação, ao tratamento. Aí você tem, olha, quando eu soube que você ia participar, eu procurei e eu recomendo todo mundo para assistir uma live no Instagram que você fez com a Marlene, em que você conta, né, durante 1 hora toda essa sua trajetória. Eu acho lindo a maneira como você ressignificou tudo que você atravessou e a rede de apoio que você teve, né, que é fundamental, e a gente sabe que isso falta, como você retrabalhou isso, e hoje em dia você devolve todo o acolhimento, né, que você teve. Enfim, eu recomendo muito vocês assistirem essa live aí, para saber mais da trajetória da Samantha. Mas queria te ouvir, a gente quer te ouvir também, Mariana, para você falar um pouquinho como é essa jornada do momento em que você recebe o diagnóstico, né? O que passou pela sua cabeça? Bom, na verdade, a minha história, ela é bastante diferente da história da Samantha, e eu me considero extremamente sortuda, porque eu não cheguei a ter câncer de ovário. É uma história bem maluca, que eu vou contar e contar que, assim, a minha avó teve câncer de mama no ano, ela foi diagnosticada no ano que eu nasci, eu já estou com 42 anos. E ela acabou morrendo em consequência a esse câncer. E a minha tia, filha dela, aos 35 anos, também foi diagnosticada com câncer de mama. E o que aconteceu foi que um médico, na época, estava fazendo uma pesquisa genética dos cânceres, e ele percebeu que a minha tia e a minha avó e a minha família se encaixava perfeitamente na pesquisa que ele estava fazendo, que era uma pesquisa na população judaica, Ashkenazi, de uma região específica da Europa Oriental, ali perto da Rússia e tal, e que essa população tinha uma mutação genética chamada BRCA. Tem 2 tipos, BRCA1 e BRCA2. Pelo fato dos judeus casarem muito entre si, essas doenças genéticas vão se propagando dentro da comunidade. Então, ele percebeu que a minha tia se encaixava perfeitamente no estudo que ele estava fazendo. E convidou a minha tia para fazer essa pesquisa. Minha tia fez,
e acusou que ela tem essa mutação. Eles deduziram que minha avó provavelmente tinha, mas minha avó morreu antes da gente poder testá-la. Uma vez que minha tia positivou para essa mutação, ele chamou o meu pai e minha outra tia. Eles têm 3 irmãos. A minha outra tia não tem, e o meu pai tem. Em homens, predispõe a câncer. Em mulheres, predispõe a câncer de mama e câncer de ovário. Em homens, um pouquinho diferente. De mama também, mas outros cânceres. E a partir dessa geração, eles partiram para a próxima e perguntaram para minha tia, minha outra tia, para o meu pai, se eles tinham filhos. E tinha que ser a maior de 18 para participar do estudo. Eu sou a neta mais velha, então na época só eu tinha 18, eu tinha exatamente 18 anos. E aí eu fiz o teste e descobri que eu tinha mutação. Essa mutação predispõe a câncer e vai evoluindo à medida que você vai envelhecendo, mas assim, a partir dos 30 anos eu tinha 80% de chance de ter câncer de mama, e eu não me lembro exatamente o percentual de probabilidade de eu ter câncer de ovário. E a recomendação médica foi, se você quer ter filhos, tenha logo, porque você vai ter que tirar os ovários, e você vai ter que esvaziar as mamas. Esse é o protocolo, para você não ficar doente. Agora, você imagina uma menina de 18 anos recebendo essa informação. É uma loucura, né? Porque eu era uma menina, não podia pensar, não conseguia pensar. Primeiro em ter filho, era muito cedo para mim. E eu cheguei na minha terapia e falei, bom, eu já sei do que eu vou morrer de câncer, ou de ovário ou de mama, né? Foi isso que eu entendi. Então, eu fui trabalhando essas informações, eu fui correndo com a minha vida, acabei fazendo uma fertilização in vitro, fui muito abençoada, engravidei de gêmeos, tive um menino e uma menina, aos 31 anos, eu estava na bica, e eu tinha esse deadline, então assim, eu precisava engravidar, e eu precisava ter filho até 30 anos, porque depois eu ia ter que tirar tudo. Eu consegui correr, tive as crianças aos 31, e quando eu tinha 35, os médicos falaram, tá, você vai querer ter mais filho? Porque se você não vai querer, é hora de tirar. E era muito cedo para eu dizer também. Meus filhos, como eu tive gêmeos, é aquela coisa maluca, né? Do trabalho de gêmeos, eu não conseguia. Eu queria ter mais filhos, mas eu não conseguia imaginar quando eu ia conseguir fazer isso. Eles falaram, infelizmente, não dá tempo mais de você pensar. E aí eu tive que tirar os ovários aos 35 anos, ovários saudáveis, não tinha nada, graças a Deus. Eu fazia um protocolo de exames até lá, desde os 18 até os 35, eu fazia ressonância todo semestre, mamografia todo semestre, e ultrassom de mama todo semestre, ultrassom transvaginal todo semestre, porque tinha essa chance de eu ficar doente. Bom, aí eu tirei os ovários aos 35 anos e entrei numa menopausa precoce, e no ano seguinte eu esvaziei as mamas. Então, eu tirei tudo, para não ficar doente. Eu tive essa chance. A minha avó e a minha tia, de alguma forma, me salvaram, porque através delas a gente conseguiu descobrir essa mutação, então eu pude agir antes de ficar doente. Então eu me sinto muito privilegiada, e ouvindo a história da Samantha, mais ainda, né, ouvir alguém que viveu isso na pele, e pensar que eu poderia ter passado por isso, com uma probabilidade muito acima da população normal, por ser portadora dessa mutação. Então, assim, eu vivi, claro, as consequências, né? Entrar na menopausa aos 35 anos não é nada agradável. Mas dos males, o menor, né? Uma bobagem perto da doença que eu poderia ter passado, né? Que história incrível, Mariana, a sua. Porque a sua história passa por várias jornadas também em comum com várias mulheres, né? Que é, o convívio com familiares, né? 2, a possibilidade, porque a gente sabe que também a possibilidade de ter uma doença nos afeta, né? Fantasma, é um fantasma que fica aqui com você o tempo inteiro, né? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Vai dar tempo de eu ter filho antes? Né? Sim, é como se fossem muitas pessoas que passam situações similares, falam de como se você tivesse uma bomba relógio que você não sabe quando ela iria explodir, e isso afeta muito. Ai, quem tá aí? Essa é uma das gente. Ai, ui, linda. E a sua jornada passa também por uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala da saúde da mulher, que muitas vezes é o medo de fazer o exame, quando na verdade o medo não pode nunca nos impedir, nos paralisar de fazer um exame, é o contrário,
o medo é o que nos move a ficar ali fazendo exatamente na data certa os exames que tem que fazer, né? Enfim, a sua jornada também é uma jornada que faz a gente refletir muito sobre muitos aspectos da doença, né? Queria agora perguntar para a Thalita. Thalita, você que é enfermeira, uma profissional da saúde, como é a sua relação com a doença? Eu atuo, né, há 11 anos aqui na Associação de Câncer, que chama ASPECER, e o nosso principal objetivo aqui é acolher esse paciente com diagnóstico, com suspeita de câncer. A gente começa um pouquinho até antes, com um trabalho muito sério de prevenção, depois desse diagnóstico precoce, até, né, a busca e essa melhoria de políticas públicas. Essa jornada do paciente ela é muito interessante porque a ASPECER ela já existe há 56 anos, nós fomos fundados em 1964 e ela passou por várias etapas, sabe? Desde uma ideia meio assistencialista, aonde que, né, a gente pegava o paciente mesmo, fazia tudo por ele, até colocar o paciente hoje, né, como protagonista da sua própria história, né? Hoje a gente tem a oportunidade, a gente trabalha com um serviço de navegação, onde a gente navega durante todo o sistema de saúde. O paciente chega para nós, seja com suspeita ou com diagnóstico de câncer de ovário, câncer de mama, e a gente navega durante todo o sistema de saúde com ele. E a gente tem esse objetivo de empoderá-lo, trazer informação e fazer com que ele participe, né, de todo esse processo, porque um dos gargalos que nós observamos durante a jornada, e principalmente em relação ao câncer de ovário, é a falta de informação, né? O quadro que nós temos aqui são de pacientes que já chegam para nós em estágio bastante tardio, algumas já com um quadro de metástase peritoneal e muito sem informação, né? E assim, algumas que chegaram durante o tratamento, pós-tratamento, sem saber sequer o tipo de tumor que tinha, o tipo de tratamento que estava fazendo. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem trabalhado muito, tem conversado muito, tem colocado muito para a sociedade. A gente tem um trabalho muito importante aqui na nossa região, que a gente fala que é o fortalecimento das nossas redes, seja da atenção primária, os PSFs, atenção primária à saúde, né? Aonde que é a porta de entrada dessa mulher, muitas das vezes ela vai entrar ali naquele postinho perto da casa dela, ela vai conversar com o seu agente comunitário para estar chegando na atenção especializada. Então, nós aqui trabalhamos muito esses setores para que ele possa ser direcionado, possa ter um fluxo rápido e elas possam estar chegando bem orientadas. Na nossa associação, nós temos também mamógrafos, nós conseguimos fazer as mamografias dos pacientes, isso ajuda muito na questão do diagnóstico precoce, ajuda bastante no encaminhar elas, né, navegar elas aí durante o diagnóstico precoce, o tratamento, e essa jornada, a gente tenta trabalhar muito isso durante também os grupos terapêuticos que nós temos, onde além, né, dessa questão da doença em si, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, o trabalho, né, interior, porque nós acreditamos de que um paciente bem informado, como as duas, né, colocaram em situações realmente diferentes, né, o paciente bem informado, ele salva a vida, ele tem direito, né? Ele consegue entender aquilo que ele pode conseguir. Então, assim, a nossa associação tenta trabalhar isso. E em relação ao câncer de ovário, eu queria agradecer muito a Marlene também essa oportunidade de estar aqui. A Marlene, uma grande amiga, esteve conosco num evento aqui que nós fizemos para os 8 municípios da nossa região, exatamente para levantar os principais tipos de câncer. Mais uma vez, o câncer de maior incidência na nossa região é o câncer feminino, é a região
que eu falo é a região da Zona da Mata de Minas Gerais. Nós, através de dados, nós conseguimos comprovar que esses cânceres são os de maior incidência e nos preocupou muito alguns outros dados que nós captamos, que foi a falta de acesso dessas pacientes em tempo hábil, como eu disse, à atenção especializada. A maioria delas, elas demoram muito mais de 60 dias para estarem iniciando seu tratamento. Então, eu acredito que a gente tem que começar, a partir dessas discussões, abrir a porta para aumentar a informação, a gente não consegue, por exemplo, rastrear o câncer de ovário, como a gente consegue rastrear o câncer de mama, né? O câncer de mama através aí da mamografia, o câncer de colo uterino através do Papa Nicolau, do preventivo, mas a gente consegue monitorar. Então, a gente começar a criar projetos, campanhas que possam monitorar essas mulheres, sejam elas com histórico familiar, né, com câncer de ovário, e seja também através de informação. Muitas dessas pacientes que chegam para nós aqui, elas chegam com sintomas inespecíficos, né? Não são sintomas, não tem nenhum sintoma que caracterize ali que é o câncer de ovário. Tem casos de pacientes que fizeram um tratamento no gastro e durante anos, e na verdade era um câncer de ovário, porque tem muitos sintomas relacionados gastrointestinais. Então, acredito que a gente tem que abrir portas, e são através de eventos como esse, de discutir a questão da prevenção, através de quê? Do monitoramento, através da informação e também de acesso a novas, né, medicamentos que tem aí para o tratamento do câncer de ovário, através dessas consultas públicas que nós temos que colocar mais visíveis aí, para que esses pacientes possam ter acesso e menos sofrimento como nós vemos no nosso dia a dia, infelizmente. Ai, Thalita, nossa, você tocou em tantos pontos importantes, viu? Muito obrigada por essa sua fala, porque a gente vai falar de muitas dessas coisas que você citou ao longo aqui. A gente vai ter, depois dessa nossa mesa aqui, nós vamos ter 2 painéis e vamos falar muito sobre imunização, vacinação do HPV, a gente vai falar sobre políticas públicas, e para você que está nos assistindo, olha que notícia boa, já tem 230 pessoas nos assistindo, vocês são 230 pessoas que vão ajudar a compartilhar tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Vocês podem mandar pergunta, já tem pergunta aqui para a Mariana, mas eu vou pedir agora para o Fernando, que é jornalista, fundador de uma associação. Fernando, o que te motivou a criar a associação e como é que vocês trabalham no dia a dia? Boa tarde, Guta, boa tarde aos meus colegas aqui que estão participando desse debate, e agradecer ao Instituto Lado a Lado, a Marlene, pelo convite de participar desse evento, né? Como eu falei um pouco antes, a gente estava nos bastidores aqui, eu estava conversando com os nossos colegas aqui, é muito importante, em primeiro lugar, que a gente considere essa data do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Ovário, né, Dia Mundial do Câncer de Ovário, é dia 8 de maio, como uma data muito significativa, assim, nesse momento. Então, esse tipo de evento, onde a gente pode discutir e debater, a gente vê a riqueza e a importância dele. Enquanto a Samantha estava falando, e a Mariana estava me recordando aqui, a gente tem 2 casos, né, distintos, assim, e que mostra muito claramente a importância da informação nesse processo, né? A Mariana relatou um caso da família, né? E essa informação fez com que ela estivesse aqui hoje, né? Então, a gente diz que isso realmente salva vidas. E a pergunta que a Guta fez, o que me motivou? A minha mãe teve câncer de ovário e veio a falecer. Antes dela, a minha avó teve também veio a falecer. E naquele momento, minha mãe faleceu em 2015, a gente desconhecia, e a Guta até mencionou, né, a gente vive num momento aí de muita informação. Em 2015, a gente desconhecia, por exemplo, essa questão do histórico familiar. Talvez se ela tivesse se atentado a isso, quem sabe teria tido um outro desfecho na história. Então, isso mostra muito claramente
a importância da informação e reforça a fala da Mariana, que teve a possibilidade de, dentro da própria família, enfim, um profissional também da área da saúde que teve essa percepção, né, tinha acesso a isso, enfim, aos estudos, às pesquisas, e colocou essa possibilidade a ela, né? Mas isso não é uma realidade para todo mundo. A gente vê, por outro lado, também que ainda é um câncer que a grande maioria das mulheres são diagnosticadas de forma tardia, e o diagnóstico também é complexo, né? Então, isso já mostra o quanto a gente tem um trabalho bastante longo, extenso para realizar, né? Se você tem um diagnóstico que é difícil, se você tem pouca informação, então é nesse campo, eu acho que é um dos campos onde a gente precisa avançar, sabe? Então, dentro dessa jornada da paciente, há um trabalho muito longo a se fazer. Então, ele é um trabalho que, ao meu ver, ele inicia na questão da informação, realmente, complemento, sim, a fala da Thalita, que tem uma importância muito grande, da gente levar essa informação, a abrir essa discussão. Hoje a gente está aqui falando, eu estava me recordando também, essa data, se eu não estou enganado, desde 2013 ela faz parte do calendário da Organização Mundial da Saúde, é um tempo recente até, e agora a gente tem visto várias organizações atuando nesse contexto, trabalhando essa data, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, isso tem crescido, mas ainda precisa evoluir muito, sair desses grupos e ser discutido mais amplamente. As pacientes têm, nesse tempo, né, as pacientes têm tido um papel muito importante nisso, assim. Quando eu fundei a organização, não tinha a menor ideia também de onde a gente ia chegar com isso, assim, né? E aí, de repente, a gente passa a ter outros papéis dentro desse cenário. Não é só informar, a gente passa a ter um papel de acolher paciente, de melhorar essa discussão, de informar, de quebrar muitos tabus aí que também estão relacionados a esse tema. Então, é algo bastante amplo, que tem crescido, né? A gente tem observado a melhoria da qualidade desses debates entre as pacientes, pelo menos as que participam na associação, ou outras organizações, as que são mais ativas, elas são muito bem informadas, ajudam muito a multiplicar, e agora os ganhos que a gente tem que ter em relação a isso estão ligados a direitos mesmo, né? De acesso ao tratamento, em todas as regiões do Brasil, acredito também acesso a novas drogas, etc. Às vezes a gente estimula, né, as pacientes a buscarem mesmo um ginecologista. A gente sabe que o acesso até isso não é tão fácil em algumas cidades, acredito que em cidades do interior do Brasil ainda é mais difícil, e passar por isso requer uma série de fatores, é um conjunto de fatores que somam para a gente mudar esse cenário, assim. Mas tem um lado muito positivo disso, assim. Ao longo desse tempo as coisas têm mudado, a associação existe desde 2015, e a gente já tem visto não só a discussão mais ampla, mas como a chegada e incorporação de novas drogas que tem beneficiado pacientes, né? A gente tem consulta pública aberta aí que também está colaborando nesse sentido. Então, é isso, assim. Parabéns. Não, parabéns, Fernando. É mais um aspecto, né, também de uma situação familiar, você ressignificou toda a sua ligação e você devolve como sociedade civil, né, porque todos nós como sociedade também somos agentes e temos que ser protagonistas de discussão de saúde no Brasil, de saúde pública, então, parabéns. Tem uma pergunta, o nosso tempo aqui já está se esgotando, é impressionante, né, como passa rápido quando a gente está ouvindo coisas tão interessantes, e tem uma pergunta aqui que chegou de quem está ouvindo a gente, Mariana, para você, que tem a ver também com
o aspecto familiar, né? Que é, a partir do momento em que quando você estava falando sobre esse medo do seu histórico em função, né, da história da sua família, se na decisão de ter filhos isso teve medo, você sentiu medo também de que seus filhos pudessem ter uma mutação? Não só senti, como sinto ainda. Eu não sei se eles têm. Eu não os testei ainda. Eu tive uma situação também atípica, porque os meus filhos foram feitos via fertilização in vitro, de um doador anônimo. E na escolha desse doador, levando isso em consideração, eu escolhi um doador não judeu, para tentar diminuir o risco dessas crianças terem, porque a minha parte vai ter, e que os outros 50% não tivessem, né? Mas eu não sei se eles têm. Eu ainda não fiz esse teste, é um fantasminha que mora aqui, mas se eu, sei lá, 10, 15 anos atrás já consegui simplesmente eliminar esse risco, porque hoje eu não tenho esse risco. Hoje o meu risco de ter câncer de mama é menor do que da população normal, e de ovário é nulo, porque eu não tenho, né? Eu imagino que eles vão poder usufruir de outras tecnologias, talvez, ainda mais legais do que a minha, talvez não precisem tirar nada, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas, falando dessa coisa da informação, eu só queria contar uma história muito rápida. Eu tenho a mesma mutação que a Angelina Jolie. E a Angelina Jolie, na época que eu estava vivendo tudo isso, colocou a boca no mundo e contou que ela ia esvaziar as mamas por conta dessa mutação. E ela foi massacrada pelo público, né? Porque esse ícone feminino, esse sex symbol, essa mulher linda, peituda, e ela, para mim, ela estava fazendo um serviço social de colocar isso para o público. E na época ela foi tão maltratada que eu usei o Facebook para contar a minha história. E eu lembro que eu recebi mensagens que as pessoas não sabiam. Eu não contei isso para todo mundo, só os meus íntimos. Um monte de gente começou a me escrever, mas como assim? Mas como assim? E foi muito importante, porque eu coloquei a informação para todo mundo lá. E aí, na época eu dei entrevista. Eu acredito, assim, como todo mundo está falando aqui, eu vou bater na mesma tecla, informação é tudo. Na época que me ofereceram de fazer o exame para ver se eu tinha a mutação, eu entrei na internet e existiam enormes discussões sobre fazer ou não o estudo. Isso, para mim, nunca foi uma questão. Eu quero lidar com a informação. Se eu tenho a mutação, eu vou lidar. E se eu não tiver, eu preciso lidar com o que eu sei, não dá? E os exames tem que fazer, é o que a gente tem. Tem que fazer todo ano, não pode pular, nem na pandemia. Tem que fazer. É a arma que a gente tem, é um câncer muito silencioso, os sintomas são tão inespecíficos, a gente está ouvindo todo mundo dizer. Então, a gente tem que fazer, tem que lidar com a informação, não pode ter medo da informação. Com certeza. Gente, infelizmente, nosso tempo voou, Eu queria pedir, assim, uma rodada final, mas muito, muito rápida. Se vocês tivessem que passar uma mensagem, uma frase, um tweet, sobre o câncer de ovário, incluindo você, Marlene, em nome do Instituto, o que vocês falariam numa mensagem muito direta e breve sobre essa doença? Começando com você, Marlene. Sem dúvida, eu falaria para as mulheres que estão aqui nos assistindo, né, que levasse essa informação para as outras mulheres da sua vida, que, assim, busque informação, observe o seu corpo, né, veja os sinais e questione o seu médico, né? Não aceite de primeiro o que ele fale, investigue, vá atrás de informação. Você, Samantha? A mensagem que eu queria passar, acho que para as mulheres que estão em tratamento ou alguém que conhece alguém que está em tratamento, eu acho que o importante é acreditar. A palavra é essa. Para quem não tem ou não teve, é compartilhar a informação, quem tem acesso, que isso ajuda muito. E para quem está passando por esse momento, é não desistir, é acreditar, mesmo nesse momento agora da pandemia, a gente tem visto aí que muitas pessoas não estão fazendo seus exames, as pessoas estão abandonando o seu tratamento com medo do vírus, com medo de frequentar um hospital. Então, acho que isso não pode acontecer de forma alguma. É acreditar mesmo, é ter fé, acreditar na medicina, acreditar em Deus,
que é possível. Eu sou a prova que, se você tem fé e se você luta junto com tudo que tem de bom para poder combater o câncer, é possível você sobreviver. Thalita. Vou falar sobre duas óticas. Sobre a gestão em saúde, que precisa ser melhorada. Vamos dar mais engajamento para a sociedade. Uma saúde de qualidade só é possível quando a sociedade participa. Quando vocês que estão nos assistindo transmitem tudo que foi falado aqui para o seu vizinho, para o seu filho, para as pessoas mais próximas. Então, engajamento social, participação social dentro da saúde, seja nas consultas públicas e nós, profissionais de saúde, como enfermeira, médico, técnico de enfermagem, escuta direcionada. Marlene falou uma coisa muito importante. Eu adoro ser questionada, eu adoro não só ouvir, mas escutar com a minha alma quando um paciente me procura. Porque se ele me procurou, é porque realmente tem uma coisa diferente ali. Informação, como eu disse, repito, salva vidas, e isso faz toda a diferença. Então, se olhem, se amem, se cuidem. Nós estamos vivendo um momento em que emocionalmente muitas pessoas estão mais abaladas, mas não deixem de se amarem, de se cuidarem, de fazerem seus exames e procurar o atendimento necessário. Minha gratidão. Fernando, você. Eu digo que espero que o câncer de ovário tenha uma visibilidade tão grande como tem o Outubro Rosa no câncer de mama. Então, um desafio é esse, assim, a gente ter essa visibilidade grande, que ajuda muito. Depoimento como das meninas que acabaram de falar, enfim, é algo muito relevante, assim. A outra coisa é a gente lembrar o seguinte, assim, um número muito simples, assim, um paciente num estágio avançado, que é caso muito do câncer de ovário, custa pelo menos 8 vezes mais do que um caso de um paciente em estágio inicial. Então, quando a gente tornar isso algo mais acessível, de todas as formas, para todas as mulheres, a gente talvez tenha resultados melhores, e isso converte com a fala da Thalita, assim. Isso é o sinal da melhoria da saúde no Brasil como um todo, assim. Então, espero isso, assim, e que a gente possa usar esses canais para multiplicar mesmo a informação, levantar esse debate, assim, essa data, a importância dessa data tem que ficar muito fixada, assim, para quem está assistindo, e vocês, todos que estão aqui, né, todos nós aqui, a gente tem esse papel, assim. Dia 8 de maio. Obrigada a você, Mariana. Uma mensagem final. Muito já foi dito, mas se você tem casos na família e tiver oportunidade, busque um aconselhamento genético. Se você não tiver oportunidade, seja muito rigorosa na sua prevenção. Acho que é isso. Gente, muito, muito, muito obrigada, viu? Tão impactante ouvir, sabe? Diferentes aspectos, diferentes histórias, mas todo mundo aqui unido por um propósito maior, né? Que eu acho, o valor da informação, da prevenção e de agir cedo. Então, muito obrigada a todos vocês pela disponibilidade do tempo, pela entrega, né, pelas palavras, pelos depoimentos tão honestos e tão vindo lá, a gente vê uma verdade em vocês, na missão de vocês. Então, muito obrigada. Para você que está assistindo a gente vai dar uma pausa de 5 minutinhos para tomar uma água, um café, ir no banheiro rapidinho, e a gente volta, que a gente ainda tem 2 painéis, e o próximo painel, a gente vai discutir muita coisa importante que já foi pontuada aqui, que é muito com profissionais de saúde, diversos aspectos é um raio-x mesmo, como o nome desse evento, né? É um raio-x da situação do câncer de ovário no Brasil. Tá bom? A gente volta já, em 5 minutos. Um beijo. A cada um de vocês. Obrigada. Beijo. Tchau.